tudo muda. Aqui eu tenho algumas cartas do tarô que falam sobre mudanças. Eu tenho a Roda da Fortuna, a Torre, Arcano 13, o Julgamento. Essas cartas, elas me ensinaram que tudo muda. A regra do universo é a mudança. Mas a questão não é essa, que tudo muda, todo mundo sabe. Mas o que essas cartas me ensinaram é que você tem que saber o momento certo de permitir a mudança. A Roda da Fortuna, ela me fala, é o Arcano 10, né? Ela fala de movimento. Ela é aquela mudança que acontece o tempo todo. Então, a cada dia, quando você escolhe alguma coisa, até a forma como você acorda vai dizer a energia do teu dia. Então, a Roda da Fortuna me ensinou que pequenas mudanças interferem em grandes movimentos. Se você perguntar para um piloto, ele vai dizer que se você alterar lá 1 grau da rota do avião, você vai parar em outra cidade, muito distante da onde você iria. Então, isso traz bem esse exemplo de que pequenas alterações, pequenos hábitos, pequenas decisões, elas podem, durante um tempo, te trazer grandes mudanças. Então, de repente, a pessoa resolve diminuir o açúcar ou diminuir alguma coisa na sua alimentação, ou de repente fazer alguns minutos de exercício, sair do sedentarismo. Passado alguns anos, ela nem percebeu. Aquela pequena mudança que ela fez no passado gerou benefícios ou gerou consequências para ela muito maiores a longo prazo. Então foi isso que a Roda da Fortuna me ensinou sobre mudanças. Já a carta da Torre, ela me ensinou que aquela mudança que você resiste, você vai resistindo, você vai protelando, você vai escapando. Depois de um tempo, ela se torna inevitável. É como se a vida se encarregasse de fazer a mudança que você não quer fazer. É como se a vida tinha te dado várias chances de fazer a modificação, de fazer a mudança. Mesmo assim, você resistiu. E chega um momento em que aquilo não tem mais base, aquilo não tem mais sentido na tua vida. E o que acontece? A própria vida se encarrega de retirar tudo. A própria vida se encarrega de limpar o terreno para que algo novo aconteça, para que algo novo entre na tua vida. E a carta da Torre fala para mim dessas mudanças que às vezes é um choque, mas é que sem esse choque, sem esse tratamento de choque, sem essa coisa repentina, sabe, que parece repentina, mas já está acontecendo há muito tempo, sem esse movimento, você não sairia do lugar. A gente não sairia do lugar, a gente não ia se mexer. É como se a gente tivesse tido várias oportunidades de mudar, a gente resistiu e rejeitou todas elas, então a vida, olha, agora já não tem mais energia para isso estar na tua vida, e é aquele momento em que, de repente, algo sai com muita velocidade da tua vida, ou que você estava resistindo e acabou. Já o Arcano 13, que às vezes as pessoas temem quando essa carta sai, ela é uma carta de uma transformação profunda. Aquele momento em que fala assim, olha, você tem que realizar essa mudança, porque a vida parou num ponto, parou num determinado momento, que só vai sair ali se você se movimentar. Ele é uma carta, um arcano que fala sobre uma mudança muito profunda. E a mudança ela é sempre de dentro para fora. É isso que essa carta fala. Muda primeiro dentro, renasce, é como se você finalizasse para quem você era e você nascesse de novo para uma nova pessoa. Então esse arcano, ele tá ligado àquela imagem da fênix, da transformação, né, do signo de escorpião, que é sempre ressurgir. E isso não vai ser uma vez na vida, isso vão ser vários momentos na vida em que você tem que renascer, você tem que se recriar, se reinventar. Você entende que a mudança é natural. Essa carta fala, é aquele momento em que você entendeu. E quando você entendeu, você acionou um novo nível de consciência. E quando você aciona esse novo nível de consciência, você aceita a mudança. E então a mudança acontece de dentro para fora. São aqueles momentos em que pode ser dolorido, pode ser trágico, pode ser dramático. Mas você já aceitou. Você lá dentro, você aceitou. Então, quando a gente aceita lá dentro, quando a gente se modifica lá dentro, do lado de fora as coisas mudam muito rápido. E por último, a carta do julgamento. Esse arcano, ele traz para mim aquela ideia de uma pessoa que está o tempo todo, há muitos anos, há muito tempo, fazendo as mesmas coisas. Sabe, quando a gente fica numa rotina e faz as mesmas coisas e nada muda, e aquilo vai dando um vazio, aquilo vai dando um incômodo, aquilo vai mexendo com você, aquilo vai te incomodando.
E aí é quando vem a carta do julgamento, é como se fosse um chamado. É um chamado interno para mudança. É quando você já não aceita mais o lugar que você está, o emprego que você está, a situação que você está. Você começa a se questionar. Por isso que eu digo que é esse chamado. Ela traz essa questão de você começar um movimento, primeiro corporal, um incômodo, é alguma coisa que está te angustiando, um incômodo. Algumas pessoas falam, né, no meio místico, sobre autoconhecimento, a noite escura da alma, né? Ela te coloca aqueles questionamentos e aquela angústia e aquele movimento, você quer sair de onde está. Então é como se você recebesse um chamado interno para fazer as mudanças, para modificar. Você não quer mais estar ali, você não aguenta mais aquela situação, você quer mudança. Muitas vezes a gente não sabe para onde ir, que mudança realmente eu quero. Né? E aí, nesse ponto, o tarô pode te ajudar, te dando um direcionamento, te dando clareza dessa perspectiva. Só que o tarô nunca vai decidir por você, né? É você quem toma a decisão sobre aquilo que você quer fazer da tua vida, o que é melhor para você, porque a gente sempre sabe o que a gente quer no fundo. Embora a gente esteja em dúvida, a gente tem uma noção do que a gente quer. E a maioria das vezes a gente quer ser feliz, a gente quer se realizar. Então o tarô pode te dar um esclarecimento numa leitura de tarô particular, pode te dar uma noção melhor de clareza, de uma visão panorâmica da situação. Por isso que eu gosto muito do tarô. O tarô é uma ferramenta que pode ser muito útil para você num determinado momento da tua vida. Esse vídeo foi para dividir com você os meus aprendizados com essas cartas, entender que a gente tem que estar aberto às mudanças, a gente tem que entender o nosso lugar no momento certo da mudança. Então, a regra do universo muda, o universo muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo. A questão é como a gente lida com cada mudança que se apresenta na nossa frente. A gente está decidindo conscientemente ou a gente está apenas reagindo? Esses foram os meus aprendizados. É com muito carinho que eu divido aqui com vocês, por isso eu te convido a se inscrever no canal, me segue aqui para continuar a nossa conversa, continuar as leituras de tarô nos próximos vídeos, nas próximas leituras. Te aguardo. Até mais.